Meio-dia e 35, horário de Brasília. Estamos aqui falando das incertezas que cercam a Covid-19. E aí, vacina, tratamento precoce, uso de máscara, isolamento. E eu passo a bola agora para o Rodrigo Constantino. Constantino. Lacombe, eu vou pegar um gancho no que o Dr. Flávio dizia, né? Porque eu também percebi e condenei muito essa incoerência de uma ala aí do debate que politizou muito a pandemia desde o começo, né? Quando se tratava da hidroxicloroquina, que obviamente foi uma aposta dos presidentes Trump e Bolsonaro, né? Falavam que não havia evidência, não sei o quê, sendo que é um remédio que está na praça aí há décadas, é conhecido, uso profilático, preventivo e tudo mais, e sem efeitos colaterais, a princípio, né? A menos que tenha uso sistemático por vários anos. Enquanto isso, vem uma vacina que vem em tempo recorde, né? No caso da Sinovac, de um país sem muita transparência, para dizer o mínimo, né? E o pessoal não quer questionar isso. Então está faltando coerência aí. Agora, eu quero puxar o gancho que ficou faltando a resposta, até a Amanda estava cobrando em relação à calvície, e eu fiquei curioso, né? Tem uma piada, né, que diz o seguinte: o detetive chega lá na cena do crime e não encontra nenhum fio de cabelo. Aí ele vira e fala, vai na esquina e prende o careca. Né? Foi a forma que eu encontrei de fazer o gancho, porque a ausência de comprovação de eficácia não é o mesmo de prova de ineficácia. E tem um monte de gente apelando para isso, para descartar remédios que, de novo, vários médicos, vários especialistas têm dito que tem sim o seu efeito. Então eu queria aproveitar e perguntar a questão da calvície, que eu fiquei curioso. Tá. Eu acho que ele é uma lição muito interessante para a ciência. Na Espanha, se começou a observar que tinha muito careca na UTI. Falei assim, nossa, como tem careca aqui no UTI, o que está acontecendo? Então foi feita uma avaliação, se ajustou para a idade, se ajustou para comorbidades, IMC, grau de obesidade. Ainda assim, os carecas já ajustados para esses fatores, ou seja, já corrigido para os outros fatores de risco, mostraram um risco 70% maior de evolução para a gravidade. Associado a isso, os americanos, e eu entrei nessa quase de gaiato, mas a gente está estudando junto agora, porque eu tinha essa proposta, estudou esse mecanismo que 80 a 90% da entrada do vírus depende de uma proteína chamada TMPRSS2. E essa proteína, os únicos reguladores dessa proteína são os hormônios masculinos. E são as mesmas proteínas que podem, em tese, gerar calvície, são as que facilitam a entrada do vírus. Bom, então a gente encontrou um mecanismo, encontrou uma correspondência na epidemiológica. E a gente já percebeu, começou a estudar, eu fiz um estudo que os que usam medicação do dudasterida de longo prazo tiveram muito menos sintomas, isso está comprovado, isso já foi publicado, tá? Isso está publicado, revisado, tudo. Aí é o seguinte, quem usa dudasterida tem muito menos sintoma, a doença dura muito menos do que quem não usa. Mulheres com doença de síndrome de ovário policístico, que equivalem de uma forma grosseira aos homens com calvície, têm também a doença mais grave, é uma coisa que se falou muito pouco. Isso também já foi comprovado, a gente já publicou isso também. E na Espanha, os pacientes que usam dutasterida para próstata, mesmo a média de idade deles sendo acima de 80 anos, eles tiveram 90% menos de chance de entubar do que os não. Então, a evidência foi toda construída em cima disso. A gente começou a testar e o nosso estudo duplo cego placebo controle, que já foi publicado em preprint, mostrou uma redução da doença em 50%. Então, a gente pode concluir que, de alguma forma, existe uma predisposição, pessoas que têm mais resistência estariam mais protegidas e por aí vai. Agora, a gente leu muito nessa enxurrada de informações e muitas desinformações também nesse período todo, que o tipo sanguíneo da pessoa pode ter alguma interferência. Tem gente, o sangue O é mais resistente, quem é sangue A, o AB tem mais chance. É verdade? O que tem de ciência nisso? Bom, doutor Flávio, pode responder depois de uma pequena pausa. Vamos fazer uma pequena pausa agora. Bom, vamos lá. Tipo sanguíneo, né? Quem toma estatina parece também que... Nós identificamos, e é o seguinte, tudo que eu vou falar aqui, houve pelo menos 2 estudos de grupos diferentes que demonstraram a mesma coisa, dando consistência para o achado. O tipo sanguíneo realmente parece proteger para formas mais graves, tá? Mas quando a gente fala da doença, não é que você está protegido. O O é o que protege mais, contra formas mais graves. O A e o B protegem menos. A gente tem que falar o seguinte, é uma composição, uma combinação de fatores, não existe um fator único. Então não é que quem tem O não vai e quem tem A vai piorar, é uma combinação. A doença é complexa, então você vai somando fatores. Nenhum deles isolado prolonga muito. Outra coisa que nós encontramos, mulheres transmitem o dobro da Covid para os homens do que homens para mulheres. Tá? Isso a gente já passou até por uma revisão externa,
está em revisão, esse a gente decidiu não publicar pré-print, e eu me responsabilizo caso não publique, tá? Eu estou colocando já como pesquisador principal. Então, pode ser que o homem precise de menos vírus para poder infectar do que a mulher, porque o homem facilita mais a entrada pelo TMPRSS que eu falei. Então, a mulher ela precisa de mais vírus para se infectar. Então, o homem às vezes tem uma quantidade de vírus que não é suficiente para ela pegar. Uma explicação grosseira e possível, não comprovada. Mas a mulher transmite, 60% das mulheres transmitem para os parceiros, enquanto 30% dos homens transmitem para as mulheres, numa análise aí de muitas centenas de casais. Doutor Pablo, o Constantino trouxe esse caso lá do Paraná, de um restaurante, um bar. A gente vê a cena, inclusive o casal que estava na mesa, se não me engano, pelo vídeo, eles estavam os dois Eles usando entraram de máscara e foram máscara. agredidos porque o homem do casal ali acabou tossindo. O que a gente viu naquela fase inicial ali de confinamento, de quarentena, foi muita patrulha, né? As pessoas acusando umas às outras, a gente viu situações muito complicadas e vê até hoje uma pessoa peitando a outra, cobrando da outra o uso da máscara. De que maneira as relações pessoais vão ser alteradas a partir do que a gente está vivendo? Criaram-se até um termo aí, o novo normal, né? Eu não sou muito favorável, eu também não sou muito favorável a isso. Mas, de fato, vai ser uma sociedade um pouco diferente. Vai ser exigido das pessoas características psicológicas mais afinadas, por exemplo, a tolerância e a flexibilidade. Eu considero duas características fundamentais no mundo pós-Covid para que essa sociedade entre novamente num estado de equilíbrio social, de relações sociais. Então, há um fenômeno que era muito estudado e agora voltou a ser estudado, não sei se vocês já ouviram falar disso, que chama fenômeno da cabana, ou a síndrome da cabana, que isso é descrito desde 1900 por alguns americanos, que na época do inverno rigoroso, eles ficavam dentro de casa como se fosse um isolamento forçado. Era meses, o cabin fever, né? Que eles chamam isso, eles ficavam meses ali e depois eles retornavam à medida que esse inverno ia brandando, eles voltavam. Nessa volta, havia uma série de alterações sociais e psicológicas também, porque eles estranhavam esse retorno abrupto. Então, isso está sendo estudado, essa volta do pós-pandemia, essa volta social. Há sim, e é esperado, uma série de alterações comportamentais e sociais, como a gente está vendo, né? Então, eu que sou psiquiatra, vivo disso, estudo isso, quando eu olho uma situação dessa na TV, não é que é normal, mas é algo esperado no sentido de que não estamos no momento típico. Mas somos seres sociais. Sim. Então, e de que maneira a gente vai lidar com restrições a esse convívio social? Quando é imposto, como foi feito, uma coisa é você se isolar, por ser ermitão, você compra uma chácara e vai para lá. Decisão sua. Decisão sua. Outra coisa é quando o isolamento é imposto do jeito que foi. Alterou rotina, alterou horários, alterou tudo. Então, para você ter uma ideia, um estudo da UFRJ mostrou um aumento de 80% na taxa de ansiedade e depressão. Então, de fato, vamos sentir. Muitos pacientes me procuram no consultório se queixando e eu falo assim, você não tem um diagnóstico. Você está absolutamente normal diante do que estamos vivendo. Agora, doutor Pablo... Porque senão a gente medica todo mundo. Senão todo mundo vai usar remédio. E tem a parte também, eu imagino, das lições positivas da pandemia, né? De aprender a lidar com frustração, de ser mais solidário, empático, respeitar o espaço do outro, pensar na coletividade. Haverá lições nesse sentido também? Quais o senhor acha que são as Eu principais? espero que sim. Porque, igual eu falei aqui, já vínhamos muito doentes. A sociedade já vinha muito doente. Então, eu espero que a pandemia seja um divisor de águas nesse sentido. Que a gente aprenda alguma coisa com ela. Tanto do ponto de vista social, econômico, financeiro, as pessoas que se rearrumaram, quanto do ponto de vista psicológico. Então, eu considero, Amanda, a principal característica que nós temos que aprender será a flexibilidade, a tolerância para o pós-Covid. O mundo será o mundo da imprevisibilidade. A regra será o imponderável. Aquele mundo estável, que a gente comprava isso aqui hoje, daqui a 10 anos estava lá, acabou. A gente perdeu o controle, né? Eu Perdemos acho que o com a controle. pandemia a gente teve essa Os noção ansiosos vão clara. sofrer muito. Porque os ansiosos são ansiosos São porque eles têm controladores, necessidade de controle. E o mundo não vai ser mais Mas assim. a impressão que eu tenho, doutor, Desde que não nos que impeçam de indagar, né, de questionar, né, Silvio, está tudo tranquilo. Exato, né? Todo mundo é a favor da vacina, por exemplo, mas desde que não me digam que eu sou obrigado a tomar. Eu vou decidir se eu tomo ou não. Mas, doutor, a impressão que fica é que também, foram dois momentos.
No primeiro momento, muita gente se solidarizou, muita gente ficou tocada, acho que todo mundo ficou tocado com aquilo tudo, né? Aí era aquela coisa, vamos bater palma para os entregadores de alimentos, vamos bater palma para o lixeiro. Os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde, houve toda uma grande mobilização. O que acontece é que com o passar do tempo, as pessoas começaram a ficar irritadas, porque perderam os empregos, porque começou a faltar dinheiro em casa, porque as mudanças comportamentais do isolamento começaram a aparecer. Enfim, mas a minha pergunta nem essa, minha pergunta é muito direta para o senhor. O senhor é a favor ou não do retorno imediato das aulas? Para as crianças? Eu acho que nesse momento que a epidemia voltou a aumentar, eu não sou a favor do retorno presencial, por causa do aumento que está acontecendo novamente dos casos. Essas crianças vão voltar para casa, lá tem os idosos, não é nem pelas crianças em si. Elas, como o Flávio falou, de certa forma são até protegidas, mas elas podem carregar esse vírus para pessoas que têm condições pré-existentes, para pessoas que são cronicamente enfermas, para os idosos que estão numa população de risco, para os homens carecas, enfim. Tá aí, o vírus vai circular, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente não vai perder muito se a gente segurar um pouco. Doutor Flávio. Eu sou a favor. Tá então, bom. eu sou a favor da liberdade de você permitir que as crianças possam voltar, levando em consideração os casos onde você tem contato com pessoas de alto risco. Então, eu acho que está condicionado a vacina da população de alto risco, em geral, para todos. Mas eu sou a favor da liberdade. Tem pessoas onde você não convive ou já tiveram, e você tem uma imunidade comprovada, eu sou a favor da liberdade de você permitir que suas crianças vão. Lembrando que as pessoas se infectam em casa também. Então, os não, idosos o principal mesmo local de infecção é em casa. Elas então, se talvez assim, eu acho que eu sou a favor da não obrigatoriedade das crianças irem para a escola. Mas eu sou a favor da liberdade porque você tem muitos casos em que você consegue se organizar dentro de um núcleo familiar e a criança aí. Lembrando que isso a gente não fala só de pessoas de classe média. A gente está falando de muita gente que depende da criança estar ali para trabalhar. Então, quando eu coloco isso, eu estou pensando principalmente em quem não tem condições. Então, é mais por esse sentido, entendeu? Então, eu sou a favor dessa liberdade nesse momento por conta disso. E cada um tem que ter a responsabilidade de saber que a criança pode transmitir. Houve alguns eventos que... E não por questões ideológicas, eu acho que... Mas um momento, acho que é dessa liberdade de você permitir de forma opcional. Olha, Constantino pediu a palavra, mas ele fala daqui a pouquinho. Antes, eu tenho uma mensagem para você que acompanha a Opinião no Ar.